E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje nós vamos falar sobre um carro que não é lançamento, não tem muita novidade para mostrar, mas é um carro que está constantemente entre os 10 mais vendidos do mercado brasileiro, e é o Fiat Mobi, na versão topo de linha, se é que a gente pode chamar um carro bastante básico de topo de linha, mas na sua versão Tracking. Eu vou tentar explicar para vocês por que o Mobi, apesar de não ser o mais barato e nem ser o melhor da categoria, é mais vendido, vende mais do que o Renault Kwid e do que o Citroën C3, o novo Citroën C3. Então vamos lá, Fiat Mobi na versão Tracking 2024 no Motor News. Se você gostar do vídeo, se você gostar do carro ou se você não gostar, compartilhe, comente, interaja com a gente, deixe seu like e ajude o Motor News a crescer. Vamos lá, vem comigo. Fiat Mobi pela primeira vez no Motor News. O Fiat Mobi nasceu com a intenção da Fiat de ter um carro mais barato e abaixo no mercado em relação ao Fiat Uno, que esse sim era um projeto mundial que foi originado na Itália e que foi posteriormente aperfeiçoado e desenvolvido suas novas gerações no Brasil. Já o Fiat Mobi, a Fiat fez o quê? Na intenção de ter um carro mais barato que o Uno, pegou o Fiat Uno, encurtou o entre-eixos, que já não era grande, deu uma mexida no visual e nasceu o Fiat Mobi, que foi durante algum tempo o carro mais barato do mercado. Nessa versão Tracking, logicamente não é, afinal ela é a mais equipada, vamos dizer assim. E um detalhe que salta logo à vista de qualquer uma das versões do Mobi é o tamanho até certo ponto exagerado dos faróis, tanto na frente quanto na traseira. E contam as histórias, ou como diz a lenda, que foi o presidente da Fiat no Brasil, o saudoso Antônio Filosa, que quando viu os projetos ainda na maquete em argila do Fiat Mobi, disse: ok, tá legal, mas aumentem esses faróis, tanto na dianteira quanto na traseira. E aí a Fiat deu os designers da Fiat no Brasil, já que o Mobi é um projeto da Fiat brasileira, deu essa espichada no farol dianteiro e até certo ponto agigantou a lanterna traseira. A gente pode dizer até que os faróis ficaram um pouco desproporcionais em relação ao carro, mas já faz parte do visual. O público, os compradores brasileiros se acostumaram e o fato é que o carro demorou um pouquinho, mas caiu no gosto do consumidor brasileiro. Agora vamos falar na boa. Esse projeto, esse carro, não venderia em lugar nenhum da Europa. É um carro que a Fiat fez para o Brasil e eu arrisco dizer que venderia talvez na Índia e só. Um projeto de um carro que nasceu de um carro que já existia, que já tinha os seus custos de produção e de desenvolvimento totalmente amortizados e que deu origem a um novo carro mais barato e que, por mais que tenha uma margem de lucro relativamente pequena, eu diria que é quase lucro puro para a fábrica, já em termos de custos de desenvolvimento. Aqui na traseira, a Fiat no Mobi usou essa sacada que a Volkswagen já usava no Volkswagen Up na Europa, e que quando o Up veio para o Brasil, ela preferiu não usar, que é a tampa de vidro, totalmente de vidro aqui na traseira. Tanto que você vê por aí muitos Mobis que eventualmente tem algum baque aqui na traseira, a primeira coisa que estoura, se for um baque um pouquinho mais forte, é esse vidro, que é a tampa. Vamos abrir aqui o porta-malas. E aqui, se é que a gente pode chamar isso de porta-malas, você tem um vão bastante fundo, com capacidade de 200 litros, que cabe uma mala pequena, talvez duas malas pequenas, se você conseguir colocar nesse sentido, talvez 3 malas pequenas e algumas mochilas. Mas o fato é que ele é bastante fundo e tem uma boca muito pequena, então arrumar bagagem aqui não é das tarefas mais fáceis. E o acabamento, né, você tem aqui os encaixes das chapas aparentes, você tem
o enrolador do cinto de segurança traseiro. É um carro que nasceu para ser barato, um carro de baixo custo. Aqui você tem o motor do limpador de para-brisa e nessa versão Tracking você tem os adereços, né? Os adesivos, a marca escurecida, uma parte preta ali embaixo, uma saia aqui na parte de baixo do para-choque, as molduras na caixa de roda, a faixazinha decorativa na lateral, carcaça do espelho pintada em preto, essas barras no teto também na cor preta, calotas escurecidas, né, na cor cinza. Opcionalmente ele pode ter rodas de liga leve, faz parte do único kit de opcionais dele, a roda de liga leve. Ele pode ter também farol de neblina dianteiro, aí já é vendido como acessório. Grade dianteira também escurecida, com essa parte de baixo na cor preta, mais um adesivo aqui. E o fato é que esse visual um tanto polêmico em qualquer outro lugar do mundo caiu no gosto do brasileiro e hoje o Fiat Mobi vende muito bem pela sua proposta. E como eu disse, vende melhor, vende mais que o Renault Kwid, que é um pouco mais moderno. Aliás, é bem mais moderno, é um projeto bem mais recente. E vende mais também que o Citroën C3, que eu diria que não é da mesma categoria, que o C3 é muito maior, muito mais espaçoso, muito mais moderno, tem um motor muito mais moderno também, tem o mesmo preço, está na mesma faixa de preço do Mobi, mas não tem o apelo da marca Fiat. Talvez o C3 daqui a pouco comece a vender bastante quando o pessoal descobrir que é um carro que vale a pena. Mas hoje, nessa categoria dessa faixa de preço, o Fiat Mobi é o líder. Para um carro de 3,60 m e 2,30 m de entre-eixos, você não poderia esperar muita coisa de espaço interno e tá aqui, o espaço interno realmente não é grande coisa. Aqui na traseira você até tem 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, mas colocar 3 pessoas aqui atrás exige um certo contorcionismo dos ocupantes. Mas isso não é exclusividade do Mobi, já que o Renault Kwid tem o mesmo problema. Só quem está numa outra categoria, nesse sentido de espaço, é o Citroën C3, que é muito mais espaçoso. Os bancos dianteiros são bem fininhos, até para ganhar um pouco de espaço, tem encosto de cabeça integrado. O acabamento da versão Tracking é todo em tecido, tem uns detalhes aqui bem legais que dão uma certa jovialidade. O acabamento interno, apesar de ser todo em plástico, como era de se esperar num carro dessa categoria, não é ruim, tá? Ele está bem de acordo com a proposta do carro. Aqui ainda falando do lado externo, do exterior do carro, rodas de 14 polegadas com pneus 175/65/14, suspensão elevada na versão Tracking. Aqui na grade a gente tem também o badgezinho estilizado da Fiat com a bandeira da Itália. Então o Fiat Mobi a gente pode dizer que é um carro que conquista pelo seu tamanho compacto. Tem um motor 1.0 Evo de 74 cavalos, que confere um desempenho até razoável, e pela marca Fiat, não tenho dúvida disso, que o grande apelo desse carro é ser um Fiat e a marca que tem uma imagem muito boa, muito positiva no Brasil. Agora a gente vai entrar, dirigir um pouquinho, mostrar o carro por dentro e eu vou falar um pouco mais do Fiat Mobi na versão Tracking. E se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, de comentar, de compartilhar, de interagir com a gente para ajudar o Motor News a crescer. E agora vamos descobrir se por dentro o Fiat Mobi Tracking tem algum atrativo a mais que justifique os seus números de venda. Vamos lá, vem comigo. Aí vamos lá. Aqui por dentro o Fiat Mobi é um carro apertadinho, mas que acomoda 2 pessoas aqui na frente e 2 pessoas que não sejam de baixa estatura, de alta estatura, no banco traseiro. E você tem um volante bastante grande, uma direção hidráulica, não é elétrica, então ela é consideravelmente mais pesada que a de carros mais modernos que tem direção elétrica, mas é lógico que ela é bem mais leve do que um carro mais antigo com direção mecânica. Tem uma central, nessa versão Tracking, tem uma central multimídia com o Uconnect da Fiat de 7 polegadas,
Tem uma conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, embora você possa conectar por cabo também. Uma entradazinha de energia aqui, 2 porta-copos aqui na frente, mais um aqui no meio do banco, um porta-objetos compridinho aqui na lateral da porta, um porta-luvas, um tamanho bem razoável, um outro espaço aqui no painel, apesar de ser bastante liso aqui, não sei se é adequado para colocar alguma coisa. Nessa versão Tracking, novamente falando, você tem alguns comandos aqui do computador de bordo. Ele tem computador de bordo, inclusive, né? Aqui na alavanca do limpador de para-brisa, e os comandos do áudio e do volume, de mudar a estação aqui no volante, e aqui para você atender e desligar o celular. Então é um carro que tem o básico da conexão, da conectividade. As saídas de ventilação estão numa posição boa, estão bem colocadas. Essa versão aqui não tem espelho elétrico, que também é um opcional. Faz parte desse único pacote de opcionais do carro, que é o espelho elétrico, a roda de liga leve, basicamente. O farol de neblina dianteiro, como eu já disse, é vendido como acessório nas concessionárias. E o motor é o 1.0 Evo, é um motor bastante antigo, mas que vem sendo modernizado. O Fiat Mobi teve, durante um curto período de tempo, o motor Firefly de 3 cilindros, que é muito mais moderno e muito melhor e mais econômico do que esse, mas é um motor mais caro de ser produzido. Então o Firefly ficou para o Argo, hoje para o Citroën C3, para o Peugeot 208, que são os outros carros do grupo Stellantis, enquanto que o Mobi continua com o antigo 1.0 4 cilindros Fire Evo. Esse motor tem 74 cavalos, tem até 74 cavalos e até 9,7 kg de torque. E no uso urbano ele tem um bom desempenho. No uso na estrada, esse carro definitivamente não é indicado para isso. Ele é um carro de entre-eixos curto. Ele não chega a ser instável, mas você percebe bem a diferença de dirigir esse carro e dirigir outros da própria linha Fiat na estrada. É bem diferente. Ele é um carro basicamente urbano, pequeno, de entre-eixos, pequeno, apertadinho, mas que para a proposta urbana é um carro muito bom e que se adequa bem. O problema é que no Brasil qualquer carro acaba indo para a estrada, acaba sendo o único carro da família, e aí complica um pouco a utilização, o conforto, a estabilidade, até a segurança do carro. Por falar em segurança, ele vem com o básico, que é o airbag duplo dianteiro, controle de tração e estabilidade, que é obrigatório por lei, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, fixação de cadeirinha de bebê no banco traseiro, então freios ABS, é o pacote básico que é exigido por lei. O controle de estabilidade, inclusive, foi acrescentado esse ano, na versão 2024, e é o que temos. Explicar por que o Fiat Mobi vende mais do que esses outros. Um detalhe aqui legal, olha, eu esqueci. Você tem aqui um espelhozinho embutido, panorâmico, com uma angulação bem grande, para enxergar o banco traseiro, e aqui um porta-objetos para você colocar pequenos objetos aqui, né, guardado no teto. Então são pequenas sacadas de utilidade que a Fiat soube dar um diferencialzinho aqui no Mobi. O painel é todo de plástico, mas é bem montado. A gente percebe que tem reaproveitamento de peças de outros carros da Fiat, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Isso chama economia de escala. Se a ideia é deixar o carro mais barato, mais viável, mais acessível, por que não usar partes de outros carros para fazer um novo? Problema nenhum. O problema é que o acabamento é mediano, assim como a qualidade dos materiais. É um carro simples, que tem a proposta de ser barato, embora no Brasil, carro barato hoje é até engraçado você falar. Essa versão Tracking, por exemplo, ela tem um preço de tabela hoje, a gente está em março de 2024, um preço sugerido de R$75 mil, em torno de R$75 mil. Dependendo do estado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, pode ter alguma promoção que o carro fique mais barato, enfim. E você há de convir que R$75 mil não é pouca coisa,
mas é o que temos de mais barato hoje no mercado. E aí nessa faixa de preço, como eu disse, você tem as versões topo de linha do Renault Kwid e a versão básica, a versão de entrada do Citroën C3. Basicamente são esses os únicos carros que se enquadram nessa faixa de preço hoje. Então vende bem por quê? Porque é um carro que tem suas qualidades mecânicas, principalmente de robustez. É um carro que dá muito pouca manutenção e quando dá é uma manutenção relativamente barata, e tem a marca Fiat. Tem uma rede de concessionária enorme que abrange o Brasil inteiro, então é fácil você comprar e é fácil você manter um Fiat Mobi, embora existam outras opções melhores no mercado. Então é isso, tem muito mais o que falar desse carro. É um carro competente naquilo que se propõe a ser, e se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Aquela perguntinha que eu faço sempre para mim mesmo no final: é um carro que você compraria? Não, não é um carro que eu compraria. Nessa faixa de preço, nessa faixa de mercado, provavelmente eu optaria pelo Citroën C3. Mas não é o tipo de carro que me atrai. Mas se eu tivesse essa grana contada para comprar um carro entre Mobi, Kwid e C3, provavelmente seria o C3, que tem uma mecânica mais moderna e é muito mais espaçoso, além de ser um carro, no geral, mais moderno. Mas esse aqui tem a chancela da Fiat e isso no Brasil faz o carro vender bastante. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comentem, compartilhem, critiquem, falem mal, façam sugestões e para ajudar o Motor News a crescer. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, obrigado e até mais.